perspectiva ainda da filosofia da consciência, da filosofia do objeto, eu acho que ela não mais se sustenta. Eu acho que depois que houve a viragem linguística e houve toda a concepção da racionalidade discursiva, desde Wittgenstein, etc., passando pelos autores como Karl Otto Appel, Jürgen Habermas e todos, eu acho que nós precisamos, inclusive, repensar essa racionalidade de meios e fins, essa racionalidade instrumental, essa racionalidade estratégica, e começar a trabalhar com a ideia, sim, de eficiência, de resultado, mas trabalhar também com a ideia de possibilidade de que essa decisão seja legítima. Eu acho que a grande discussão, na verdade, é que não dá mais para se desgarrar o conceito de eficiência do conceito de legitimidade. Tem, inclusive, um texto do professor Tarufo, relativamente recente, que ele apresentou no congresso do ano passado, da Associação Internacional de Direito Processual, que eu acho muito interessante, que ele faz, inclusive, essa separação muito clara. Não dá mais para trabalhar a eficiência como aquela ideia de resultado prático e numérico, quantitativo. Nós precisamos, sim, buscar uma eficiência que seja numérica, que gere alta produtividade, sim, da aplicação de decisões, mas que ela se sustente também do ponto de vista qualitativo. E isso é algo que é completamente negligenciado. Nós atuamos na nossa prática por não termos até percepção da diversidade e litigiosidade praticamente como máquinas. Nós repetimos petições, sentenças, pareceres, porque não tem tempo para ter debate. E aí nós trabalhamos, sim, com uma racionalidade prática e instrumental, é só produzir. Mas eu acho que aqui isso, muitas vezes, não permite que isso se sustente. E aí eu tenho vamos dizer assim, alguns cuidados com uma perspectiva teórica desse tipo. Gerli, realmente o tema da sua palestra ela suscita muitas indagações, investigações, Mas um tema de fato... Eu já fato falo que eu só fiz um breve recorte. Muito interessante, né? Não dá para aprofundar. Com essa observação, passo agora para a última pergunta também para o Gerli. Mas antes o Fred fez referência à assessoria, e de fato o que você falou é uma verdade, né? De como, em especial os tribunais superiores, inundados de processo, né? Como é um trabalho hercúleo, assim, humanamente impossível dar conta ali da demanda, e muitas vezes, como o Gerli colocou também, em alguns temas, em alguns pontos, a gente tem um debate aprofundado, um debate mais científico até das questões que são colocadas sobre a apreciação do Poder Judiciário, mas em outros, infelizmente, o que parece ocorrer é um julgamento de massa mesmo. Começam-se a se repetir posicionamentos e já está posto e não dá tempo de pensar sobre aquilo ali, de fato não dá, você tem muito processo sobre aquilo ali e tal, e aquilo acaba se tornando um dogma, né? Aquele posicionamento acaba prevalecendo, muitas vezes, em detrimento de um outro posicionamento mais consentâneo com a realidade do Brasil, em especial do nosso país aí que sofre com desigualdades e desproporções regionais, econômicas, sociais imensas. Passar, pessoal, para a última pergunta, e antes de passar, aproveitar que eu estou com o microfone e também falando de assessoria, queria mandar um abraço aí para o pessoal do meu gabinete. Eu nunca fui no programa da Xuxa, então essa é a oportunidade que eu tenho de mandar um abraço aí para o staff aí do meu gabinete, que são fantásticos, e dessa maneira homenagear aí todos os servidores da casa que trabalham em gabinete aí. Com certeza, sem vocês aí, seria impossível, né? Vamos lá. Talvez o grande ganho democrático do chamado ativismo judicial seja consolidar o processo, sobretudo em face da ampliação da tutela coletiva após 88, como nova arena de interlocução da sociedade civil com o Estado, ampliando as possibilidades da democracia participativa. Como o senhor encara o fato de o Ministério Público deter quase o monopólio da representação coletiva como principal autor de ações civis públicas, segundo as principais estatísticas? Enxerga tal dado como mais um exemplo de tutela estatal em detrimento do fortalecimento da sociedade civil? Francisco de Assis Floriano. A pergunta... Como que chama? Francisco. A pergunta, Francisco, é excelente. Mas a primeira questão é que a Constituição de 88... ela permitiu, como já tinha falado, que se desaguasse em nosso país todo o ganho da ciência jurídica do século XX. Então, antes da Constituição de 88, praticamente parece que, apesar da sociedade ter evoluído muito nesse interregno até 1988,
parece que todo o ganho da ciência jurídica ficou represado por N razões que não vem ao caso aqui. E um dos ganhos da ciência jurídica ao longo do século XX, a partir especialmente da década de 60, foi o delineamento de técnicas de ação, de processo coletivo, de ações coletivas, as class actions, as ações Verbanklage, do direito alemão, etc., etc., que são